com o Wesley jogando o que está jogando, seria acho que uma questão muito pontual nesse cenário. Quando você quiser ter um Ayrton Lucas pela esquerda para dar mais liberdade para ele. Aí você pode jogar o Danilo ali numa disputa com o Varela, mas hoje acho que eu vejo ele como zagueiro. E o Felipe Luiz está aproveitando para observar outros jogadores. De novo vai jogar o Juninho. Veremos como vai ser o Juninho, que foi um pedido feito pelo Felipe Luiz. Eu acho que essa fase é para isso mesmo, para quem tem condição de fazer isso, Abel. Isso dá para fazer para quem tem estágio de trabalho já avançado, tem bom elenco, tem uma diretoria que dá respaldo ao treinador. Aí você pode fazer isso. Coloca um time B, um time quase sub-20, mescla um pouquinho. Quem está procurando time, nem time tem, nem elenco tem definido, tem que aproveitar agora para encontrar alguma cara, algum caminho. Flamengo não é esse caso. Domingo, sim, contra o Botafogo é o time considerado principal. Salve, galera, vamos trazer todas as notícias do Flamengo. Hoje tem a apresentação oficial de Danilo, o mais novo reforço do Mengão. Tem informações atualizadas sobre Jorginho. O jogador está mais próximo de ser atleta do Flamengo. E tem também a provável escalação do nosso Mengão, que hoje enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Essas e outras informações iremos acompanhar aqui em nosso canal. O link da ESPN Brasil ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, chega de enrolação, vamos a todas as notícias do Flamengo agora. Tem Danilo de volta ao futebol brasileiro. Nós temos imagens da apresentação, cumprimentando já a galera lá no Ninho do Urubu, conhecendo as instalações. Ele postou até um vídeo do pai dele, o Danilo, pai dele mandando uma mensagem, emocionar. É o Leandro ali na foto que ele passou? Já pegou um pouco da energia? Jogava pouco, o Leandro? Você viu o Leandro na foto ali? Jogava muito. Mas o pai dele mandou uma mensagem. Olha aí o Boto. É o Boto rubro-negro. E tem uma coisa de Leandro também. Assim, o Leandro, um jogador... Virou assim, zagueiro depois. Exatamente, é lateral que virou zagueiro. Mas parou aí, né, Bira? Então... Eu não sei como você vai terminar isso daí Não, que você não tá é pensando. isso só. Não, é que se o Danilo se inspirar nisso, porque eu imagino que a contratação do Danilo pelo Flamengo seja do jogador que é lateral, mas que vai fazer papel de zagueiro muitas vezes nesse time do Felipe Luiz. Eu tô falando por isso. Não, comparação da qualidade. O Leandro jogou mais, mas o Danilo um grande jogador. Tem grande história no futebol europeu. Tem que respeitar, amigo Prats. Fez o gol do Tricampeonato Santos. Querida Libertadores contra o Penharol, sim. História no o Danilo peixe. jogou no Porto, no Real Madrid, no Manchester City, na Juventus. Não é que todo o pessoal desse time é tudo burro, assim, não entende futebol. E duas Copas do Mundo. Claro. Não é? Sim. É um baita jogador. É que assim, comparar com o Danilo é covardia, são poucos. Com o Leandro. O Brasil, com o Leandro. Acho que o Brasil tem laterais direitos que até se comparam ao nível do Leandro, mas são poucos. Sim. São poucos no mundo, assim. Sim, então, o Brasil tem alguns. Mas também vejo mais como zagueiro. Eu vejo ele... zagueiro. Ou aquele lateral que vai liberar o Alexandre, por exemplo, sei lá, quem tiver pelo outro lado... Wesley. E ele compõe a zaga. E o Danilo, na Juventus, jogou até pelo lado esquerdo também. Sim. Então, mas eu também vejo mais como zagueiro, numa eventualidade de 3 zagueiros, que acho que o Felipe Luiz já testou no final da última temporada, pode ser o cenário ideal, mas ainda como zagueiro, acho que é a principal. Eu vejo hoje muito, assim, a disputa com o Léo Pereira para a dupla com o Léo Ortiz. Acho que esse é o cenário, e o Danilo podendo ser titular perfeitamente. Lógico, em algumas eventualidades, se você precisar dele na lateral, pode entregar, mas com a opção, com o Wesley jogando o que está jogando, seria acho que uma questão muito pontual nesse cenário. Quando você quiser ter um Ayrton Lucas pela esquerda para dar mais liberdade para ele. Aí você pode jogar o Danilo ali numa disputa com o Varela, mas hoje acho que eu vejo ele como zagueiro na disputa. Por falar em hoje, amigo André, hoje tem Flamengo no Campeonato Carioca. Pois é. Flamengo e Sampaio Corrêa. Né, Bira? Aí às vezes tem gente que pensa... Sampaio Corrêa? Não é minha Bolívia querida. Não é minha Bolívia querida. Não é o Sampaio Corrêa da terra do reggae. Não é a Bolívia querida. Não é que o Sampaio Corrêa... O Sampaio Corrêa era um político do Rio de Janeiro, tá? E por isso que o time Sampaio Corrêa tem esse nome, porque a região lá tem o nome do político, né? É um distrito ali, né? E tem um avião que foi dado com o nome de Sampaio Corrêa por causa desse político. Na época o Rio era a capital federal, né? E esse avião foi acho que um dos primeiros aviões, ou o primeiro avião a pousar em São Luís. Numa época que os aviadores eram vistos como grandes desbravadores do mundo. Então, em homenagem ao avião Sampaio Corrêa, deram o nome de Sampaio Corrêa para o time que foi fundado ali. No Maranhão.
no Maranhão. Porque foi um marco, um avião chegando lá em São Luís. E as cores do Sampaio Corrêa, que é da Bolívia querida, eram as cores do uniforme dos pilotos daquele avião. Beleza. Quem sabe, sabe. Tá no livro. É fora de tá no série. livro. É Fala do uma seu livro aula- aí. Do seu livro, não. Então, uma aula de falando, história. Do livro não, do canal do livro. O Sampaio Corrêa que deu a origem ao time, ele era do Rio. ESPN.com.br. Então, teoricamente, até faria mais sentido um time chamado Sampaio Corrêa estar no Rio do que no Maranhão. É que o time do Maranhão é infinitamente maior que o time do Rio, Sim, nem compara. ganhou até projeção nacional Sim, também. virou um clube dos mais simpáticos, dos Sim, mais jogou Copa queridos, Comebol, né? Mas também no Campeonato Carioca pode ser no Maranhão, pode ser em qualquer lugar do Brasil. Campeonato Carioca Hoje é no Maracanã. Hoje é no Maracanã, tá? Hoje é no Maracanã, com Matheus Cunha, um provável Flamengo, com Varela, Carbone, ou João Vitor, Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Plata, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Juninho. Ou Juninho Vieira, né? É. Não é isso? Juninho que era do Carabag. Flamengo, Sampaio Corrêa, obviamente, o Flamengo também pensando no jogo de domingo contra o Botafogo, não é, Prado? É isso, né? E a amostragem do time de domingo também é uma amostragem pequena, né? O time que jogou contra o Bangu, possivelmente, deve se assemelhar mais ao time que venceu o Bangu. Felipe Luiz também está usando boa parte do Carioca para dar chance para alguns jogadores que... Peraí, o Bangu não foi reserva também? Foi reserva também? Qual foi o... O Bangu acho que ainda era o time reserva. Vamos checar isso. Posso estar enganado e você pode estar certo. Não, sim. Mas diga lá. Não, então, e o Flamengo tá usando essa parte do Campeonato Carioca também para dar chance. E aí é muito mais uma situação de projeção de elenco que está fazendo o Flamengo. Porque os titulares a gente já tem mais ou menos uma ideia para começar o ano. E aquela história dos reservas, os que jogaram pouco, aproveitarem essa fase do estadual. Aproveitarem alguns para ganharem pontos dentro do grupo, alguns que vão muito bem. São reservas hoje, mas daqui a pouco eles podem incomodar mais os titulares. Desculpe. Acho que o Flamengo está fazendo isso. Contra o Bangu foi reserva mesmo. O jogo que você está falando foi contra o Volta Redonda. Ah, o Volta Redonda. Então é isso aí. Ganhou de 2-0. Isso aí. Então é isso. Então Só o pra time ver. de domingo deve se assemelhar ao time que jogou contra o Volta Redonda. E o Felipe está aproveitando para observar outros jogadores. De novo vai jogar o Juninho. Veremos como vai ser o Juninho, que foi um pedido feito pelo Felipe Luiz. Eu acho que essa fase é para isso mesmo, para quem tem condição de fazer isso, Abel. Isso dá para fazer para quem tem estágio de trabalho já avançado, tem bom elenco, tem uma diretoria que dá respaldo ao treinador. Aí você pode fazer isso. Coloca um time B, um time quase sub-20, mescla um pouquinho. Quem está procurando time, nem time tem, nem elenco tem definido, tem que aproveitar agora para encontrar alguma cara, algum caminho. Flamengo não é esse caso. Domingo, sim. Contra o Botafogo é o time considerado principal. E provavelmente um jogo bom de futebol, né? No domingo. Porque são dois times preparados. O Botafogo, apesar de estar sem técnico, a gente viu ontem, mantém ali, como o Bira colocou, gostei do termo que ele colocou, memória tática do ano passado, né? Perdeu jogadores importantes, mas continua jogando bem. Eu imagino um bom jogo no domingo, hein, André? Eu também imagino, e muito pela condição desses times. Ok, o Botafogo está sem técnico, mas a gente já viu ontem, dessa memória tática, como está viva. A base é muito parecida, lógico que sem dois jogadores protagonistas, mas a base é muito parecida. O Flamengo também é um time que os grandes reforços que viriam para essa temporada foram contratados ao longo da última temporada também. Lógico, tem o Juninho, que é uma questão pontual, o Danilo, que chega para até ser titular, mas o time é muito parecido já com as ideias do Felipe Luiz que já foram aplicadas no ano passado. Então não é aquele time que é uma incógnita, que mudou de técnico ou mudou a base do time inteiro, você não sabe como é que vai jogar. Então acho que isso também contribui para ser um grande jogo. E até nesse contexto de campeonato carioca, acho que é legal alguns testes, né? Por exemplo, no sistema defensivo, você tem a chegada do Danilo, mas são 3 zagueiros. A tendência é que garotos da base se fala muito do Cleiton, que ganha espaço. Então acho que esse é o momento de dar rodagem. Claro. O Everton Araújo, ainda que seja um garoto que já se estabeleceu muito bem na temporada passada, mas ainda é jovem, ainda está numa inserção, então acho que é importante. E dos experientes, acho que é o Alcaraz. Dentro daqueles jogadores que a gente falou que chegaram no meio da temporada passada, mas que em adaptação não renderam o esperado, o Alcaraz também entra nesse cenário. E demonstrando muita versatilidade. Chegou a ser testado até como um falso 9 em algum momento no campeonato estadual. E agora podendo jogar como meia de mais de articulação, um Flamengo que carece de um cara para substituir o Arrascaeta quando for necessário. Então acho que nesse momento esses testes são muito importantes, sem falar também no Juninho, que chegou agora. Então acho interessante esse período também para dar ritmo, para fazer testes, para ver jogadores que possam ser importantes pensando na temporada. Então acho que é legal esses testes
e projetando a final da Supercopa. São dois times que estão prontos para entregar um jogo legal. Lógico, não no auge que entregariam em 2024. Ainda começo de temporada, você está readquirindo o ritmo, mas acho que são times que, com ideias, com preparo, com base que já vem do ano passado, que sugere um bom jogo de futebol no fim de semana. São duas realidades para Botafogo e Flamengo. A realidade do Carioca, testando e tal. Então é isso aí, galera. Vamos trazer todas as informações do Flamengo que entra em campo nesta quinta, dia 30 de janeiro de 2025, né? O nosso Mengão iniciando a temporada neste ano. Bem, né? O Flamengo que fez poucas partidas, né? Só uma com a equipe titular de maneira oficial no Campeonato Carioca. É claro que fez a pré-temporada nos Estados Unidos, mas a equipe titular fez apenas um jogo e venceu o Volta Redonda pelo placar de 2-0. Então vamos aqui trazer a provável escalação do Flamengo, que deve ir a campo bastante modificado, né? E de acordo com informações aí trazidas pelo site Coluna do Fla, o Flamengo irá totalmente reserva, a equipe principal será poupada, né? O planejamento é justamente esse. O Flamengo tem jogo importantíssimo no domingo, final contra o Botafogo, Supercopa do Brasil, primeiro título em jogo e, é claro, o nosso Mengão precisa vencer, até mesmo para dar confiança, tanto à comissão técnica, que terminou em alta, assim como também aos jogadores. Hoje o Flamengo tem um elenco qualificado e para que esses jogadores estejam sempre motivados, é sempre importante conquistar títulos. Então, a escalação do Flamengo, Felipe Luiz deve poupar todos os titulares contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo encara o Sampaio Corrêa nesta quinta, mas visa a Supercopa no domingo. Por conta do prazo curto entre a sexta rodada do Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, o Flamengo deve poupar todos os titulares contra o Sampaio Corrêa nesta quinta. A partida acontece às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Juninho, o primeiro reforço da temporada, é favorito para iniciar o duelo. É claro que Juninho tem que ter presença confirmada nessa equipe titular do Flamengo. Já que ele não é titular, ele tem que ser utilizado nesses jogos aí que o Flamengo tenha colocado como prioridade a Supercopa do Brasil. Então vamos ter a oportunidade de observar mais uma vez Juninho e agora titular com a camisa do Flamengo. Então a provável escalação do Flamengo é Matheus Cunha, Varela, Cleiton, Carbone ou João Vitor e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Plata ou Luiz Araújo e Juninho. Arrascaeta está entre parênteses, mas penso eu que ele não jogará. É um atleta que passou por um processo de recuperação de uma cirurgia e temos que levar em consideração também, é um atleta que não vai mais participar de todos os jogos da temporada. A questão física dele não faz com que ele esteja em campo em todos os jogos. Então, jogo que não é importante como esse, né? Importante que eu digo com relação ao próximo confronto. Entre Sampaio Corrêa e Botafogo, que é uma final, o Flamengo tem que priorizar a final. Então, poupar todos os jogadores titulares é de suma importância para que esses atletas cheguem bem no domingo. O Flamengo enfrentará o Sampaio Corrêa na noite desta quinta e terá 64,30 minutos, 64 horas e 30 minutos de descanso para a Supercopa do Brasil, em Belém do Pará. De acordo com a recomendação da Confederação Brasileira de Futebol, o intervalo mínimo entre os jogos deve ser de no mínimo 66 horas. Portanto, o Felipe Luiz tende a não repetir um time titular que bateu Volta Redonda no último sábado. Assim sendo, existe a chance de Juninho atuar como titular pela primeira vez. O atacante ex-Karabag entrou no segundo tempo contra o Volta Redonda, atuou por aproximadamente 30 minutos e criou duas oportunidades de marcar. Após o confronto, o camisa 23 não escondeu o nervosismo com a estreia vestindo a camisa do Flamengo. A noite desta quinta conta com duas ocasiões especiais. Antes da bola rolar, Arrascaeta receberá a camisa 10 das mãos da diretoria do Flamengo. O craque uruguaio usou o número de Zico pela primeira vez em Brasília, mas agora fará a estreia no Maracanã.
Além disso, às 20h15, o clube apresenta um novo reforço, Danilo. O lateral, que estava na Juventus, foi anunciado nesta quarta e assinou contrato com o clube até dezembro de 26. O capitão da seleção brasileira vai ter a oportunidade de conhecer a nação no Maracanã. Agora como jogador, já que o mineiro nunca escondeu que é torcedor do Mengão desde nascimento. Fora do G4 no Campeonato Carioca, o jogo contra o Sampaio Corrêa cresce em importância para o Flamengo. Então o Flamengo tem que vencer. Por mais que não vá com a equipe titular, é de fundamental importância conquistar os 3 pontos neste jogo. Então à noite de logo mais tem vários ingredientes. A apresentação de Danilo, partida contra o Sampaio Corrêa e a Arrascaeta recebendo a camisa 10 para jogar no Maracanã. Então é isso aí, galera. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Participa aqui do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.